Fala, galera! Uma boa noite a todos. Olá, Olá, doutora Gláucia, tudo bem? Boa tudo noite, a paz do bem? Senhor. A paz, querido. Então, eu Muito estava bom falando estar aqui com aqui, ia vocês. falar com... muito bom mesmo falar, estar aqui com a senhora, com você, né? Com você. Calma, tô aprendendo, tô aprendendo. Tá. Gente, eu gostaria de saudar todos aí com a paz do Senhor. Muitas pessoas já estão aqui, doutora, já na nossa transmissão online. A Tamires Ótimo. Saraiva, Bielzinho, a Aldenir, Uhum. Borges, a Carol Álvares, a Nossa, que Mimi legal. Oliveira, Carol Machado está aqui, Lunes Rúbia, a Nete Nunes também já está aqui conosco. Quem mais? A Vidal Pina também está aqui Será que é meu conosco aqui parente? também. Provavelmente. É Pina com dois N. Eu não sei se deve ser, né? Wagner Souza também está aqui conosco. Então, a Milene Coura. É, Milene, minha Milene Couras. Couras. Isso, está É, aqui minha conosco também. amiga. Rosemary está aqui, minha mãe está conosco também. A Márcia Maria, minha sogrinha, também está acompanhando a nossa live. Então, uma boa noite a todos. Né, doutora? Hoje estamos aqui numa live dos Bravos, da Juventude, da Mocidade da Igreja Congregacional de Alcântara. E vamos falar um assunto, né, que às vezes as pessoas não querem falar muito sobre isso, né? Sim, Né? verdade. Às vezes as pessoas têm. Quem não tem medo, né? De perder uma pessoa querida, uma pessoa amada, Uhum. e a morte é uma das situações que a gente pode considerar uma das situações mais difíceis que a vida pode nos proporcionar, nos trazer, né? Uhum. E Uhum. por isso eu acredito que é indispensável a gente falar sobre isso, passar pelas essas fases, né, do luto, né, e essa, como seria isso, né, Uhum. como seria passar pelas essas fases do luto, né, Uhum. como é que a gente consegue seguir em frente depois de passar por isso, né, porque Uhum. não é fácil, mas que fases são essas? A gente vai falar sobre isso aqui também. E como a gente deve também superar, né, esse luto. Como lidar com dores, com perdas, é, Uhum. muitas dúvidas, mas aqueles que estão conectados já conosco aí, fiquem ligados, assista a nossa live, que a gente vai falar sobre esse assunto muito interessante. Hoje estamos aqui, como eu falei, eu vou deixar também a senhora se apresentar, mas a doutora Gláucia Pina estará nos ajudando nesse crescimento, desse conhecimento hoje, né? Uhum. É, Muito obrigado por ter aceitado o convite. Me sinto aí, nós, a mocidade, a Igreja de Alcântara, nos sentimos muito gratos mesmo pela participação da senhora. A senhora é psicóloga, né? É Uhum. psicóloga, mestre em psicologia e clínica pela Sim. PUC, né, de São Paulo. Também é Uhum. oncologista. Então, eu acredito que tem grandes propriedades, né, para falar sobre esse assunto, né, doutora? E Uhum. o assunto é luto. Eu queria já abrir uma pergunta para a senhora pode falar, se apresentar, mas depois a gente queria saber o que seria isso, o que seria o luto, né? Uhum. Então, boa noite, né, a todos. É um prazer enorme estar com vocês, né? Tenho um carinho muito especial pela Igreja do Alcântara, né? Com o pastor Ialan, uma pessoa muito querida na minha família, né? Uma pessoa muito próxima e tem dado assim um suporte para a gente também muito legal. E Que a bom. gente quer agradecer a todos vocês, né, pelo convite e por estarmos aqui hoje, né, enfim,
né, para a gente falar um pouquinho sobre o luto, sobre as perdas e o que isso pode acarretar para a gente, né, e como lidar com tudo isso, né? Então, para a gente começar a falar de luto, a gente precisa começar a entender que o luto é um processo legítimo, né? Por que eu gosto de enfatizar muito isso? Porque é o que você iniciou, né, dizendo de que é um dos assuntos que a gente mais corre, né, para falar, né? As pessoas têm receio, têm medo, não, acham que o momento da morte vai ser algo doloroso. Geralmente a gente tem medo por conta de sentir dor, de acontecer alguma coisa mais Aham. grave, né? Então, é importante a gente entender que o luto é algo legítimo, a gente vai sentir sim, e o reconhecimento dele é fundamental para que a gente possa ter um desenvolvimento e um enfrentamento desse momento difícil de uma maneira mais leve ou de uma maneira menos complicada, né, do que já o processo já acaba suscitando, né? Então, o luto, em sua definição, ele vai ser um processo em que a gente acaba vivenciando devido a uma perda de algo muito significativo que a gente possa ter. Não necessariamente por morte. Claro que uma das perdas de maior impacto que a gente geralmente tem é perder alguém por morte, né? Mas se eu faço, por exemplo, se eu mudo, né, de um estado para outro, eu vou vivenciar uma perda de relacionamento, uma perda do lugar, do ambiente onde eu morava, de repente, durante muito tempo, e agora eu vou ter que me adaptar. Então, aquela perda daquele espaço, né, também é considerado esse processo, né, de adaptação a esse novo lugar, também pode ser chamado de um processo de luto, né? Agora, sem sombra de dúvida, a morte é algo... Aí, pastor Yalan. Boa noite, O pastor. pastor Elan está aqui, deu boa noite, acabou de entrar aqui também. É, então, é um processo em que a gente precisa, na verdade, reconhecer as suas dificuldades. E a morte traz muita dificuldade da gente enfrentar, porque a gente perde pessoas muito próximas a nós, né? Amigos, parentes, né? Pessoas da família, aquela primeira família que a gente, né, tem de ligação, como pai, mãe, irmãos, esposa, esposo, né? Então são essas pessoas que a gente às vezes, ao perder, a gente vai enfrentar um processo de luto, né? E aí você me fala das fases, né? Você me pergunta sobre as fases. Hoje a gente não faz referência ao processo de luto só com relação às fases, né? As fases, vamos dizer que as fases sejam sentimentos que eu posso vivenciar ao longo do meu processo de luto. Assim como cada uma delas também eu posso vivenciar na minha vida de um modo geral. A gente está falando aí Aham. da raiva, né, da barganha, da depressão, né, e por aí vai. Então, a gente hoje costuma se pautar mais no que a gente chama num processo dual, ou seja, num determinado momento eu vou estar apegada à minha perda. É aquele momento que eu choro, é aquele momento que eu sinto muita saudade, né? Logo no início, geralmente as pessoas sentem Aham. uma dor que chega a ser semelhante a uma dor física, né? Para quem perdeu alguém sabe do que eu tô, né, do que eu tô falando. E em outro E muitas das momento, vezes é algo que até as pessoas pensam que não vão conseguir suportar aquela dor, e né? não, exatamente, exatamente. Então, por isso que essa sensação de não, de parecer que eu não vou suportar, né, aquela dor, eu preciso reconhecer realmente.
eu estou sofrendo, esse momento é um momento difícil, né? Eu preciso chorar, não é importante que a pessoa não tenha constrangimento de vivenciar o luto. Por isso que eu iniciei dizendo que o luto é legítimo. É uma coisa que eu sinto mesmo, e é forte, né? É doloroso, né? E eu preciso reconhecer isso. Então, o processo é essa oscilação entre eu estar na perda em um determinado momento e depois eu vivo uma restauração. Eu vivo uma ressignificação daquela perda, né, da ausência daquela pessoa, por exemplo, se for por morte, a ausência daquela pessoa, para que eu possa enfrentar esse momento. Quando a gente está em luto, tem alguns momentos também que a gente fica assim, que a gente não está chorando, por exemplo, que a gente está rindo por algum motivo qualquer, né? Porque as coisas continuam acontecendo, né? E aí a gente ri de uma piada, a gente ri de uma coisa engraçada que alguém possa ter feito. E aí a gente fica assim, gente, será que eu era para estar rindo? Né? Eu acabei de perder, né, fulano, e eu agora estou aqui, né, pensando em estar rindo, eu não era para estar chorando, né? Aham. Não, a sua vida continua e precisa fazer um novo significado, mesmo com a perda daquela pessoa tão importante, né? Então, esse processo, ele é assim, ele vai oscilando em determinados momentos. E é importante que eu viva, né, tanto aquela perda, né, os momentos em que eu tenho pranto, em que nós, por exemplo, né, temos a oração como uma ferramenta, né, de comunicação e de conforto, né, a Uhum. Deus, isso também é muito importante, é fundamental, né? E vai ter momentos em que eu vou ao trabalho, eu vou trabalhar, eu vou conseguir sair de casa, né? E isso não é um problema, né? Também como não é um problema você ter o seu momento de choro. É, Agora, o pastor Elan comentou aqui que é importante realmente, como a senhora está falando, chorar e vivenciar esse luto, né? vivenciar. Como a senhora também disse, essa situação de a gente. Porque é um sentimento, né? Que são variações de sentimentos, eu acho que também depende de pessoa para pessoa, né? O tempo da pessoa. É, Sim. esse processo não é igual para todo mundo, eu acredito. Uhum, Mas, uhum, assim, pelo fato de entender que tem que passar por esse processo uhum. e saber, né, como lidar com essa situação, porque assim, eu acredito que nós não estamos, nós não fomos feitos para a morte, né? Então, por isso Uhum. que eu acredito que tem essa questão de medo, né, de fugir, de fuga desse Sim. sentimento. E quando a gente tem um sentimento que sabe que vai gerar dor, a gente quer acabar com Quer aquilo logo. fugir, né? A gente quer sair fora, é óbvio. É a nosso mecanismo de defesa dizendo, opa, É, não quero me sentir nessa situação, né? É isso mesmo. E, e essa vivência, Marcelo, é uma coisa assim muito fundamental para que a gente possa até nomear os nossos sentimentos em determinado momento, né? E aham. essa nomeação, eu reconhecer que eu estou triste, né? Que eu estou me lamentando, que eu estou com saudade, né? Isso tudo é uma forma de eu reconhecer e vivenciar esse processo, né? E não negá-lo, né? De uma maneira que eu diga, ah, não, não quero olhar para isso, né? E daí começa a ter dificuldades de estar na própria casa, que às vezes a pessoa vivenciava junto com você, né? Então, uma série de experiências que vão acontecendo e que eu vou ter que encarar. Por exemplo, uma coisa que é muito significativo num processo de luto são as datas comemorativas, como o aniversário da pessoa, né? O seu próprio aniversário, que você se dá É, conta que aquela pessoa não está mais ali com você, né? O Natal, o Ano Novo, né? São datas assim
que dão um significado de estar junto e que aquela pessoa não vai estar com você. Isso fica evidenciado, né? Principalmente nos primeiros anos, isso ainda muito recente, né? É natural que a pessoa sinta, né, aquela ausência. E é importante que ela realmente se dê conta, nossa, realmente, fulano estaria aqui comigo, estaria nesse momento, estaria do meu lado, estaria fazendo compras comigo, né? É bom relembrar isso, né? Agora, precisamos ficar em alerta com algumas questões, né? Quando eu falei para você sobre o processo oscilante entre estar na perda e estar na restauração desse luto, eu preciso ficar atento se eu não vou ficar só aqui na perda, né? Durante muito tempo, e isso começa a mudar o meu comportamento para comportamentos destrutivos, como não consigo ir trabalhar, né? Não consigo refazer a minha vida, né? Recomeçar a minha rotina. Então, aí a gente precisa estar em alerta e, nesse momento, a gente está conversando, né, com as pessoas mais próximas e até procurar uma ajuda, né, especializada para que essa pessoa tenha um espaço para que, já que ela sozinha não está conseguindo fazer essas elaborações e fazer esse processo de oscilação e de restauração da perda, eu preciso realmente de uma ajuda que me acolha de tal maneira que eu possa vivenciar isso, né? Eu me permita vivenciar isso, entende? Entendi, doutora. E esse processo de passar pelo luto, a gente vê que, né, como a gente viu, que esse processo também eu não posso dizer que vai ser igual para todo mundo, né? Como a gente Não, verdade. tem esses sintomas podem só fica no lado emocional ou também existe alguns sintomas físicos que possamos até identificar para a gente ajudar uma pessoa que está passando por esse momento, entendeu? Sim, sim. Então, essa questão da variação nossa, né, do ser humano, que é natural, e Deus é perfeito nisso, né? Ele nos fez diferentes, né, para que a gente É, pudesse ter aí uma relação mais encaixada. E aí é uma outra live, né? é, E e como nós somos, né, diferentes pela própria criação, né, as minhas reações, as minhas respostas a cada processo que acontece comigo, a cada atividade que acontece comigo, né, o luto não vai ser diferente. Então, eu não posso dizer assim, olha, Marcelo, eu perdi, né, uma pessoa muito querida na minha vida e nessa época aconteceu isso, né? Espera só, vai acontecer com você, né? Não, isso é muito arriscado, né? Porque às vezes a pessoa não vai vivenciar essa sequência ou esses sentimentos e a pessoa pode ficar se questionando, né? Nossa, eu não estou vivenciando isso. Puxa, mas a Glaucia falou para mim que eu iria viver esses momentos, mas eu não estou sentindo, né? Então a gente precisa respeitar a individualidade das pessoas, né? Em qualquer assunto da nossa vida a gente precisa fazer isso, né? Com isso pode relação ao até gerar luto, uma cobrança da pessoa mesmo, né, doutora? com ela, Ela pode achar que ela é um ET, um alienígena que não sente nada, mas na verdade, isso, né, é. É verdade. O pastor Helena está colocando aqui, né, que nem todas as pessoas vivem todos os sentimentos, todos os momentos iguais. E é isso, porque nós temos as nossas experiências de vida, elas vão refletir muito no momento da perda de alguém, no momento de eu vivenciar o luto, né? Então, por isso que a gente também fala na educação para a morte, né? Falar sobre isso que vocês estão fazendo, dando essa abertura para a gente
esse espaço para a gente falar sobre isso, né, é muito importante para que a gente esteja realmente falando sobre um momento que nos é muito custoso, que nos é muito difícil, né, e nós estamos falando, ou seja, eu estou me preparando, né, racionalmente para um momento que será extremamente emocional, né, extremamente envolvente, né? E a gente precisa estar falando sobre isso. Uma outra coisa que você colocou também é a questão das reações físicas, né? Se eu só tenho a questão emocional ou se pode, sim, a gente pode manifestar, né? Somatizar muitas reações quanto ao processo do luto, como, por exemplo, a própria depressão, né? Então, ela pode nos levar a momentos realmente muito difíceis. E tem pessoas que perdem o sono, né, que é muito comum. Então, a gente precisa estar alerta para isso, né? Tem gente que perde o apetite, ou tem gente que acaba indo para a alimentação de uma forma muito intensa, isso também prejudica. Então, a gente precisa estar, assim, procurando, né, nos acostumar, não seria muito bem a palavra, mas a gente está ligado, né, conosco mesmo nesse processo e percebendo as alterações comigo, né, com o outro, com o restante da minha família, se for o caso de alguém da família, e eu ficar atento para ver se aquele comportamento dessa pessoa vai ser alterado, né, para eu ficar, né, prestando atenção e ajudar no momento adequado, né? Não assim, acabei de perder, por exemplo, eu perdi agora recentemente, eu perdi minha mãe, né? E aí, logo assim que aconteceu, eu posso ter perdido o sono. Isso é comum, né? Não vamos pensar que é um problema, que a pessoa está descontrolada, né? Que ela vai entrar em depressão, ou que ela não pode ficar. Não, isso é comum acontecer. Vamos esperar alguns dias, né? Vamos perceber se isso vai ser recorrente, se isso vai começar a acontecer todos os dias. Aí sim, aí a gente acende a luzinha. Vamos observar mais um pouquinho, né? E vamos conversando com essa pessoa. Como é que está a sua noite? Você está dormindo bem? Como é que você está se alimentando? Né? E aí a gente vai vendo o tempo. Quando passasse muito tempo, tipo meses, né? E essa pessoa vai, né, repetindo esse comportamento destrutivo, Aí não é uma opa, coisa normal, né? não é Aí, normal, né? Então eu preciso de ajuda, assim como qualquer coisa na vida da gente, né? aham, O carro, né? O carro bate o verdade. motor, eu vou procurar o mecânico, né? Então não tá ruim, não tá bom, eu tenho que procurar. Emocionalmente, também fisicamente, eu também preciso procurar alguém que possa me ajudar. Doutora, a questão das fases que a senhora falou, na verdade, existe um dualismo, como a senhora falou, né? Mas Uhum. eu tenho que passar, assim, necessariamente, de forma linear pelas essas fases, ou eu posso pular fases, vamos dizer assim, e vivenciar só o último estágio do luto. Como é que é isso? Então, primeiro, eu não tenho nada, né? Eu não tenho nada. Vamos, como a gente está falando desde o início, vamos vivenciar, vamos viver um dia de cada vez, né? Quando eu falo nas fases do luto, eu engesso uma pessoa, né? Eu digo para ela, olha, no primeiro mês, suponhamos, no primeiro mês você vai sentir raiva, no segundo mês você vai sentir tristeza, né? E assim sucessivamente. A gente não acabou de dizer que cada um de nós somos pessoas singulares, nós somos pessoas diferentes umas das outras, né? Então eu não posso engessar o sentimento e a emoção de ninguém. Quando eu Verdade. perco alguém, que eu estou num processo de luto, é uma coisa muito delicada que nós, não é,
Alguém que, por exemplo, nunca perdeu ninguém, e você pergunta, se você perder sua mãe, como é que você vai reagir? Eu não Realmente. sei, eu não vivi ainda, eu não sei. Quando você vive, quando você perde, como é que você vai reagir daqui para frente? Eu vou sentir raiva amanhã, né? É assim? Não Não, tem. não é assim, não tem como. Então, agora, esses sentimentos que são falados nas fases, eles podem existir? Podem existir. Pode. E se você sentir, por exemplo, raiva, né, pelo ocorrido, por exemplo, perdas traumáticas, mortes muito impactantes, como Morte inesperada, acidentes, né? Um acidente. inesperadas, podem gerar na pessoa sentimento de raiva. Como pode não? Como pode não? Né? Então, Verdade. eu não vou engessar, né? Acho importante a gente pensar nisso, em não engessar, né, as pessoas dentro daquilo que ela pode sentir ou não sentir. Doutora, aqui tem bastante pessoas aqui acompanhando, até o pastor Hum. Vinícius, da Congregacional de São Lourenço, ele até mandou um abraço para a senhora também. Vinícius, que bom. Tudo bom, querido? Um beijo. A Valéria Vasconcelos também está aqui conosco, também, Hugo Lourosa, o José Mota, Ideneide Cavalcante. Muito Boa noite a legal. todos aí. A Aldeni também, ela falou aqui interessante que cada um reage de uma maneira, né? É verdade, o que a gente fala, né? A Eliane Espíndola também está conosco aqui, Araci, Luciana, o Daniel Melo, a Nossa, quanta Keila gente. Carvalho, a Gisela Viegas também está aqui conosco, a Angélica também está conosco aqui. Legal. Tudo, eu não sei o que é isso aqui, é tudo ar, pizza, vinho. Eu não É conheço. a Natália. Ah, Natália e Natália. Ricardo. Deus abençoe, Natália. Fique com Deus aí. O professor Paulo Aguiar também está aqui conosco, a Eva Cavalcante, né? Também, Evinha. Deus abençoe. Rose Araújo também está aqui. Pois é uma amigona minha, A doutora querida. Psicomed, deve também, eu não tá o nome dela aqui, mas deve ser alguém que a senhora É, conheça. é a Cecília. Cecília. Cecília, uma boa noite, a paz do Senhor, Cecília, fique com Deus aí. A Miriam Pacheco também deu uma boa noite para a gente, a Camille Porto. Camille É, Porto é minha filha. Camille Porto é minha filha. legal, Deus abençoe, Camille. Minha filhinha. O Tiago PQD também está aqui. É, Espíndola também está aqui, a Abreu, a Camila Veiga também está aqui, minha esposa. Muita gente está acompanhando a gente Legal. aqui na nossa live, graças a Deus. Que É, e, bom. doutora, assim, pela relevância desse assunto, até o pessoal aqui está comentando sobre isso, é, a gente falou sobre tipos de morte, né, traumáticas, morte por acidente, que pode até gerar uma raiva, né, na pessoa, ou Uhum, não, uhum. né, depende muito da pessoa, mas assim, a gente também tem casos de pessoas que têm parentes ou amigos que já estão em um processo já em um hospital, enfermos, ou no fim, né, assim, num andamento, a gente, né, complicado, né, de esse Uhum, diagnóstico muito difícil, né, para a família, e a família está se preparando, os amigos estão se preparando para a morte da pessoa. uhum. E essa questão, como será que nesse momento já que a família, os amigos já tiveram essa notícia, esse diagnóstico, elas já estão começando a vivenciar o luto, ou realmente o luto é só depois que a pessoa morre? Uhum. Não, as pessoas podem sim, né, vivenciar o luto que a gente chama de luto antecipatório, né? É o Uhum. luto que eu vivo nessa situação que você descreveu aí, né? Eu tô com uma pessoa, né, um ente querido no hospital e eu vou até acompanhando essa pessoa,
né, ficando com ela no hospital, cuidando dela, ou mesmo em casa, mas a pessoa está muito debilitada. A gente vê isso muito nas pessoas que são diagnosticadas com câncer, né, os pacientes oncológicos, né, que às vezes ficam no fim de vida, né, assim, muito com reações e sintomas muito complicados e que hoje podem sim ser minimizados, né, não precisa a pessoa ficar vivenciando dores e mais dores. E nesse processo, as pessoas que estão acompanhando, elas vivenciam sim, né, um processo de luto, né? E é muito interessante o quanto as pessoas, né, que ao mesmo tempo do luto antecipatório, também acaba acontecendo o luto que não é reconhecido, né? Eu não posso estar vivendo um luto porque a pessoa ainda está viva, né? Como é que eu vou viver esse momento? Como é que eu vou chamar isso de luto? Sim, mas é porque você vai sentindo a perda dessa pessoa, você vai visualizando, né, que ela está indo aos poucos, né? Ela vai perdendo funções, vai perdendo sentido, né? Vai perdendo a consciência. Quantas pessoas não ficam em coma, né? E você fica sem ter o contato com essa pessoa, né? Então é um tipo de luto, sim. Eu estou perdendo a possibilidade de vivenciar com essa pessoa como eu sempre vivi. E ela está me anunciando, né? Ela está dando sinais, o corpo dessa pessoa está me dando sinais de que ela está perdendo-se aos poucos, né? Então eu vivencio o luto sim nesse processo. É uma situação muito difícil, né, doutora? É só o Uhum. escolar, né, Só, principalmente a verdade. família, os amigos mais próximos dessa pessoa, e principalmente a Sim, pessoa mesmo que está vivendo nesse sim, momento distinto da vida dela, né? O pastor sim. Alain comentou aqui um assunto também, fez uma pergunta, como a gente está falando sobre perdas em geral também, como ajudar pessoas que enfrentam o rompimento de um relacionamento, como namoro ou até casamento, e mergulham num ostracismo. Ostracismo. O ostracismo. Uhum. E também, como a gente viu, né, realmente o luto não é só a morte. Então, acredito que isso possa também ser um sentimento, um processo de luto. Sim, Eu, é o que eu falei com você, a gente está falando aqui com vocês no início, qualquer tipo de rompimento, né, de relacionamento, de contato, né, que eu tenha, eu posso considerar que existe ali um processo de luto a ser instalado, sim, né? Quando há um rompimento de relacionamento como namoro, casamento, né? Também eu vivencio o luto, né? Alguém que eu estava acostumada, alguém que eu amo, alguém que eu gosto, que agora não vai estar mais convivendo comigo porque nós rompemos o nosso relacionamento, né? é, Então eu vou vivenciar sim um processo de luto e é muito importante, né? Que nessas situações especificamente a gente lembre da luzinha, né, de atenção para que essas pessoas consigam, de fato, refazer e recomeçar suas vidas, né, para que ela não fique estagnada e não fique presa no relacionamento anterior, vivendo como se nesse relacionamento ela ainda estivesse, né? Então é é, importante, né? A pessoa vai sentir falta, estava acostumado todos os dias a ver, a morar junto, né? E agora isso não existe mais. Então há esse processo sim, mas eu preciso, lembra da virar a oscilação? página, né? E aí eu tenho que fazer essa restauração também. Restauração. E o pastor Vinícius Mansano aqui também, ele comentou sobre a questão das perdas também. Como lidar com pessoas que não aceitam essas perdas. Então, as pessoas que não aceitam, né, o que é muito comum às vezes, principalmente nas mortes mais impactantes, as mortes repentinas, né,
é importante você respeitar essa negação que essa pessoa está fazendo, mas também, né, incentivá-la, né, a fazer um enfrentamento, né, dessa realidade. Né? Como que a gente faz isso? Né? Estando junto dessa pessoa e compreendendo o sentimento dela. Olha, eu realmente eu não faço ideia, não imagino o que você possa estar sentindo. Realmente foi algo muito impactante, foi algo muito doloroso, mas veja, a sua vida vai estar continuando. Como é que daqui para frente, né? O que, que pode Aham. ser feito? O que, que você acha que pode, como é que você acha que você pode começar, né? Só começar. Então, essa questão da gente estar junto com as pessoas, isso é muito importante, né? Por isso que a religiosidade, a espiritualidade, né, ela ajuda muito, né? A comunidade vai ajudar muitas pessoas nesse caminho, né? A ela conseguir enfrentar de uma maneira menos dolorosa, porque se ela fica ali, né, e não faz a restauração, eu tenho um problema. Eu tenho um problema, eu preciso de ajuda, né? Então é importante buscar essas ajudas sempre necessário. É o aconselhamento pastoral, né, que muitas das vezes nos ajuda muito, né? É procurar realmente um profissional, um psicólogo, né, um É. psiquiatra que possa Não, né? estar acompanhando também e ajudando, né? Verdade. Esse acompanhamento, né, nesse paralelo, tanto no especialista nessa área, né, Uhum, psicológico, psiquiatra, e também um aconselhamento pastoral, acho que ajuda muito a pessoa a se encontrar né, e estabelecer um eixo para seguir em frente, uhum, a uhum, página e a vida continua, né? uhum. É difícil, é complicado. A pessoa que está vivendo, realmente, eu imagino que Sem dúvida. difícil, é um sentimento, de repente, de estar se afogando, sei lá, de Sim, conseguir sair, né? Mas é. é, é, eu vejo que a espiritualidade também, ela nos ajuda muito isso. E para a senhora, Uhum. qual seria a relevância e como a gente pode, com a espiritualidade, nos ajudar a enfrentar esse processo, tanto do luto quanto das perdas? Uhum, sim. Então, a questão da espiritualidade, né, para nós evangélicos, inclusive, principalmente, temos uma prática, né, de relacionamento, de vínculos muito forte, né? Então, essa relação que a gente desenvolve de vínculo na igreja, né, ou na comunidade que a pessoa, né, pratique, isso é fundamental, porque eu tenho no outro um suporte, né? A pessoa, a gente sabe que a pessoa está de fato preocupada com a gente. Então, é um recurso fundamental, né? A gente, dentro da Verdade. área da psicologia, principalmente na psicologia humanista, a gente aproveita muito esses recursos que são que dão um suporte legítimo e prático, né, e que realmente surte um efeito muito bom, né? Né, a fé é algo que realmente sustenta as pessoas, né? O divino, né? Deus, aquilo, o Verdade. sobrenatural, daquilo que pode acontecer com a gente, até a história da morte, né? Quer dizer, o que que tem depois, né, que eu morro, para onde que eu vou, o que que eu faço, né? Então, esses significados, essas definições que eu tenho, que eu vou construindo ao longo da minha vida, nesses momentos, seja de perda, de rompimento de vínculos significativos, isso vai ser fundamental, né, para eu dar um novo sentido, né, para a minha vida, para os meus novos relacionamentos, para esse caminhar, né? Isso é muito É, importante. esse processo que a senhora falou, de estar próximo da pessoa, né? É muito interessante, porque é isso que na nossa comunidade, né, onde nós congregamos, né, onde a igreja, né, Uhum, devemos amar ao próximo, isso é um dos mandamentos de Deus, né?
Sim. Esse fato de a pessoa não se sentir sozinha, de se sentir que está passando aquele processo sozinho, é muito, muito bom para ela, né? Por mais que nós tenhamos o relacionamento com Deus, que isso é indispensável, acho que só o Espírito Santo mesmo pode te Ó, consolar, com e certeza. agir no nosso coração, mas esse processo de estar com a pessoa ao lado, de pessoas queridas, pessoas amadas, com pessoas que eu posso conversar e me abrir, né? Eu acredito que seja um processo assim, de restaurador para a pessoa, né? Como a senhora Sim, falou. sim. Sair É, daquela oscilação de destruição e viver e saber que a vida continua e que precisa viver e que sim, precisa, sim, né, sim. levantar a cabeça e seguir em frente. Isso não é fácil, né? Ninguém está dizendo aqui que isso é fácil, não. É muito difícil. Por isso, né, o suporte, e isso é bíblico também, né? Suportai-vos uns aos outros, né? Suportar Verdade. não é só tolerar, né? Suportar é sustentar o outro, né? Dar suporte para essas pessoas, né? E porque nesses momentos, geralmente a gente fala assim, gente, eu não tenho palavras para dizer nesse momento, eu não sei o que falar para fulano, eu não sei o que falar para você que acabou de perder alguém. E a gente não precisa falar mesmo, não, né? Porque realmente é um momento em que as palavras se perdem, né? É tanta emoção, é tudo tão impactante que eu não vou ter palavras, mas a sua presença, aquela pessoa, né? Um pegar de Verdade. mão, um abraço, né? E a gente está vivendo justamente um momento difícil, né? Com a Isso. pandemia, porque as pessoas não estão podendo fazer muito essa expressão, né? Muito expressar o seu sentimento em relação ao outro. O abraço está sendo impedido. Isso também é um luto, É verdade. né? É um luto, é uma perda das minhas atitudes humanas, né? Porque é do humano isso, né? Dar um beijinho, dar um abraço, dar um afago, né? É um olhar realmente de acolhimento que a gente pode fazer, né? Então é fundamental, né? E na espiritualidade, né? Nas igrejas, né? Na prática das pessoas em termos espirituais, isso é uma prática comum, né? Nas igrejas a gente tem muito essa prática, né? De abraçar o outro, de estar É acolhendo, verdade. de abraçar para orar, fazer uma oração, que é uma coisa mais que a pessoa jamais vai rejeitar, é oração. Posso orar por você? Né? Você não tem palavras para dizer para ela, mas você vai colocar para Deus, né? Você vai colocar, Senhor, não tem palavras aqui, né? Mas o Senhor tem o melhor, tem o consolo, né? Que é a especialidade do Espírito Santo, né? Que é consolar a gente, É né? verdade. É verdade. Então, a gente tem essa ferramenta que nós não podemos, de maneira nenhuma, num momento como esse, tirar da pessoa, né? E fazer com que ela não vivencie com esse lado tão suportivo, né? Então, como o pastor Eliano está falando aqui, Deus sempre tem o melhor. Sim, não há Amém. dúvidas, né? Deus sempre tem o melhor para nós, né? E quando nós vivenciamos isso, a gente precisa ter esse olhar. Mas no olho do furacão, vamos reconhecer, é muito difícil. Isso. Tem pessoas que têm dificuldades enormes, né, para conseguir ver algo, né, promissor, algo confortante, reconfortante, numa situação de perda, principalmente uma perda por morte, né? Então a gente precisa muito desse recurso, né? A espiritualidade é um recurso muito importante. Nesse processo, doutor, às vezes a pessoa precisa até se reinventar, né? Ela precisa realmente, algumas coisas que ela fazia, talvez ela vai ter que abandonar, Sim. né? E algumas coisas que ela não fazia, ela vai ter que praticar e começar a fazer, Uhum, né? uhum, uhum.
é um processo doloroso, processo difícil, mas, como a gente falou, o Espírito Santo, ele nos consola, ele nos capacita e nos dá força. Com Sem esse relacionamento dúvida. com o nosso Deus, eu acredito que nós conseguimos passar esse processo e esse processo vai ser mais suave do que sem o nosso Deus, né? Uhum. Você E percebe que a gente fala, fala, fala e a gente volta para a questão do processo de é, perda e da restauração? sempre Entendeu? Por isso que a verdade, gente não pode se engessar com as fases, sim. né? Senão a gente perde esse natural do processo. A Valéria Vasconcelos também está falando aqui, queda de padrão financeiro também pode ser considerado luto? Pode, pode. A minha perda é como um desemprego, né? Eu ser mandada embora do meu trabalho, eu vou vivenciar um luto. E eu vivencio o luto por vários motivos. Eu perco, né? Vem a preocupação com relação à vida financeira em si, né? Eu Uhum, perco essa renda, né? Eu perco o meu relacionamento com os meus colegas de trabalho, né? Eu perco a minha rotina. Então, são várias perdas, né? E tem mais por aí, se a gente for pensar, em que a gente acaba tendo, como ela está falando aqui, uma queda brusca, né? Alguém se mandar, por exemplo, agora, nessa pandemia, né? Quantas complicado. pessoas, né, não estavam esperando serem mandadas embora até por conta da situação. Ao mesmo tempo, até a pessoa, né, responsável por uma empresa também não estava esperando perder, né, tanta venda, tantos produtos, tantos clientes, né? Então, veja, é um ciclo, realmente a gente está vivendo num momento de lutos múltiplos, né? Seguidos, né? Múltiplos. Lutos em que a gente nunca, muitos que a gente nunca viveu, né? Lutos de maneira que a gente está, e de uma forma também até coletiva, né? De uma Verdade. forma que a minha perda pode ser parecida com a tua, e aí a gente, por isso é importante a gente estar aproveitando os recursos tecnológicos até para a gente se aproximar mais, né? E fazer esse consolo, fazer esse acompanhamento um do outro, não perder todos os vínculos, né, que a gente tem, porque a gente está perdendo muita coisa. Sim, sim. Doutora, nesse contexto de pandemia também, eu lembro a questão do enterro, né? É, Uhum. esse processo de enterro que a pessoa geralmente passa, é importante esse ritual realmente ela passar por esse processo, até mesmo porque agora, nesse momento de pandemia, a gente está vivendo um momento muito de restrição enquanto a isso, né? Sim, E verdade. o que que esse processo, esse ritual, a pessoa precisa passar por aquilo ali ou não? Então, o processo do ritual é muito importante, porque ele, na verdade, é uma oportunidade que a gente tem para fazer as nossas despedidas, né? Então, nós temos aqui, né, no Brasil, né, um ritual da gente fazer o velório, né, ficar algumas horas, Uhum. né, diante do corpo, né, faz uma cerimônia, então, isso tudo são movimentos em que quem está presente está tendo a possibilidade de fazer uma despedida. É através de uma oração, né, e tudo mais. A gente também tem pessoas que não conseguem, né, ir nesses momentos de ritual, né? Então, a gente também precisa respeitar. No entanto, é preciso que a gente oriente a pessoa a importância de se fazer esta despedida, né? A despedida ela tem um significado muito importante para a minha elaboração do luto, para que eu possa viver esse luto de uma forma mais sadia, né? E não ter complicações, né? Não desenvolver um luto complicado em que eu vou ter consequências, como a gente já conversou aqui. Aham, Entende? verdade. Uma outra coisa que você colocou, que é essa questão do momento, né, da pandemia,
em que os rituais, os enterros não estão acontecendo de maneira comum, né? Saiu do nosso padrão, né? As pessoas não estão podendo fazer o velório dos seus queridos, não estão podendo ter esse contato, encontrar amigos, né? Que é o que acontece muitas vezes num velório, a gente encontra pessoas que são muito queridas para a gente, e nesse momento nos trazem um conforto muito grande. Então, as pessoas estão sendo cerceadas, né, impedidas de ter esse momento. Então, a gente está tendo, né, complicações quanto a isso, os lutos estão sendo, vou dizer aqui, embutidos, né? Eles não estão sendo desenvolvidos, isso é muito complicado. Então, a gente precisa estar de olho, né, novamente, para ver como que essas pessoas vão estar se desenvolvendo. E é importante que haja um pouco até de criatividade nesse momento, né? Que as pessoas, de repente, façam a sua reunião, né, em casa, né, com a sua família, com aquelas pessoas que moram com ela, e façam esse momento de despedida. Talvez quando tiver a oportunidade, né, de ir ao cemitério, né, fazer também, de repente, o seu ritual ali. Então, há coisas que a gente vai pensando e que podem acontecer no futuro, né? Então, isso também é muito importante. Isso tudo para facilitar a elaboração desse luto. Aqui também a gente teve um comentário interessante que falou que acredito que tudo que é considerado como perda vivenciamos em um luto diferente, mas não se compara com a perda da vida. Quem falou aqui pode, se não me engano, Line da IEC de Jardim Esther. Realmente, como a gente falou, né, doutora? Ocorreu alguma perda, alguma dor, alguma coisa, né, um trauma, né, nesse aspecto, a gente pode ser considerado luto, né, como a senhora falou. E em relação a isso, doutora, porque a gente está também indo para o final da nossa live, né, já está indo para o tempo já limite da nossa live, não tem como esgotar esse assunto, né? É um assunto bem complexo, tem vários desdobramentos, mas bom o bate-papo que a senhora nos proporcionou, você me proporcionou, né? Proporcionou a todos nós. Estou aprendendo, estou aprendendo. E como a gente pode, né, aqueles que quiserem mais informações sobre isso, existe algum local específico ou que a senhora possa recomendar para a gente encontrar mais informações, até informações, lógico, sólidas, né, embasadas, fidedignas, que possam nos ajudar realmente a passar por esse processo de uma forma melhor, mais tranquila e mais agradável. Sim, sim. Então, a gente tem assim alguns sites, né, que vocês podem acessar, são de fácil entendimento em termos de conteúdo. Vocês podem entrar no Instituto Entrelaços, é um instituto aqui no Rio de Janeiro, que eles são especializados na área de luto, perdas, né, desastres, emergências. Então, é muito estruturado, né? São duas queridas que são diretoras lá, que é a Cecília Rezende e a Érica Palutino, são extremamente preparadas nesse assunto também. E vocês podem acessar a página também do LELU, que é o Laboratório de Estudos, né, sobre o Luto. Né? Então, aonde, inclusive, que é em São Paulo, que é onde, inclusive, eu fiz o meu mestrado e estou fazendo o meu doutorado. Né? Que bom, que legal. Então, deem uma olhada, procurem, né? Vocês podem procurar também livros sobre luto. Tem muito livro muito mais técnico, né? Mas procurem esses dois sites, também são muito, muito interessantes para que vocês tenham um aprofundamento, né, nesse tema. Né? Tá ótimo, doutora. Doutora, muito obrigado pela participação da senhora, Imagina. pela sua participação.
Tá bom. Tá difícil, mas eu vou chegar Ah, lá. são os cabelos brancos, né? Que a pandemia não está deixando esconder. Eu estou entendendo, eu estou entendendo. Não, é o costume mesmo. Como eu falei contigo, realmente é difícil para mim, mas um dia eu chego lá. Se Deus quiser, eu creio nisso. Mas Amém. foi muito bom, foi um imenso prazer estar contigo aqui nessa live. Eu acredito que toda a mocidade, toda a igreja de Alcântara, aqueles que participaram aqui da nossa transmissão, ficaram muito satisfeitos, né, com esse bate-papo, com esse conhecimento, até muitas das vezes difícil de ser abordado, né, como hoje, mas que é preciso a gente comentar, falar sobre. Sim. Eu acho que isso aqui teve um avanço muito grande, né, para a gente, como ser humano, como servo de Deus, né, e como igreja. Foi muito estar conversando contigo aqui. Deus abençoe imensamente. Amém. Obrigada. A todos queridos, né, da sua família, dos seus amigos, né? E a nossa igreja de Alcântara tem um carinho especial demais pela família, pela família, sua família, pela família, realmente são pessoas muito queridas para a gente, que sempre estão nas nossas orações. Tá? Amém. Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço, estou à disposição de vocês, né? Se alguém quiser, né? Glaucia Pina PC é o meu Instagram, né? Então vocês podem ali também mandar mensagens, né? E também acompanhar algumas postagens que eu faço com relação ao assunto também, né? E foi um prazer enorme, enorme. Foi bom. Qualquer coisa, o pessoal que está acompanhando aí pode mandar um direct para a gente. Se tiver alguma pergunta, a gente também posso encaminhar para a doutora e a gente vai se falando. Mas foi muito bom mesmo. Deus abençoe aí. Uma boa noite. Até a próxima, se Deus quiser. Até. Tchau. Fique com Deus. Você também. Então, pessoal, nós estamos chegando aqui ao fim da nossa live hoje. Foi uma live abençoada, um tema muito interessante, foi muito bom esse bate-papo. Mas eu gostaria de lembrar a todos que amanhã, domingo, né, continuamos com as nossas programações na nossa igreja online e teremos amanhã, na parte da manhã, a nossa escola dominical, né, às 10 horas, lá no canal do YouTube, né, aquela escola dominical geral, e depois a gente, às 11 horas, vai ter as salas virtuais divididas nas classes. E amanhã nós teremos a classe dos jovens também. Eu vou estar dando a aula, ministrando a aula. Vai ser muito legal, porque a gente vai estar continuando falando sobre alguns temas ligados à nossa vida e como a gente ter uma vida melhor, de qualidade, baseado em Provérbios, que é um livro de sabedoria e que estamos aprendendo muito. Também tem o culto infantil às 15 horas e o culto de adoração às 19 horas. Tá bom? Um abraço a todos. Espero vocês na próxima live dos Bravos e um abraço para todos que estão aí acompanhando a gente até agora. Muito obrigado. Estamos juntos, tá bom? Forte abraço a todos. Fiquem na paz. Vem pro Bravos! Tchau!